sejam muito bem-vindas a mais uma segunda-feira. Estamos juntas para batermos aquele papo gostoso e, como sempre, vamos falar de um assunto muito legal, um assunto muito especial. Estamos falando durante esse mês sobre relacionamentos, vários tipos, várias linhas, né? Várias vertentes aí dentro do relacionamento, e tudo isso para construir um bom relacionamento, especialmente familiar, um bom relacionamento com você mesmo. E aí, se você está aqui e ainda não assistiu os primeiros programas sobre autoconhecimento, você pode depois, está tudo gravado aqui, pode assistir depois aqui no canal. Você pode também compartilhar, já deixa seu like, manda para todo mundo aí, para a gente bater aquele papo delicioso hoje. Então, sejam muito, muito, muito bem-vindas a mais um programa. Eu vou abrir aqui já para conversar um pouco com vocês, mas hoje eu quero fazer uma perguntinha. Você pode deixar aí no chat. Eu vou fazer já a pergunta e durante o programa também vou repetir para você já deixar aí no chat a sua resposta. O que você pensa, enfim, sobre... E eu vou repetir depois. Dentro do assunto de hoje, que vamos falar sobre família, então eu quero que você responda aí para mim. Quais são as bases de uma família harmoniosa dentro do seu pensamento? Lembrando que não existe resposta certa ou errada aqui, tá bom? Você vai colocar o que você pensa sobre isso, tá? E eu quero ver as respostas, a gente vai conversar sobre isso durante todo o nosso programa. Então, seja muito bem-vinda à nossa sala. E aí eu quero dar boa noite aqui também para as meninas que estão aqui comigo. Boa noite, Faíla. Seja muito, 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 muito bem-vinda. Eu sempre falo para ela, seja bem-vinda, né? Porque ela é sempre bem-vinda, né? Nesse momento. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no nosso cantinho, que é todo nosso, né? Então, as boas-vindas são para todas nós. Obrigada, estou muito feliz. Boa noite a todas. Sejam muito bem-vindas, é muito gostoso já ver vocês aqui. Já tem gente aqui desde as 7h15 esperando, 7h13 esperando a gente aqui. É muito legal saber que vocês se sentem à vontade, se sentem confortáveis de estar mais uma semana, começar mais uma semana conosco aqui. Seja bem-vinda também, Larissa. Gente, a Lari está de novo aqui conosco, vai participar conosco no Momento TGW aqui ao vivo, vai ficar durante todo o programa aqui, né? Porque a gente tem que aproveitar, né? E sugar o máximo mesmo. Boa noite, Lari, seja bem-vinda. Boa noite, estou muito feliz de estar participando mais uma vez com vocês e com esse tema tão bonito de construir, formar famílias, né? Então, estou muito ansiosa para ver o que vem por aí. Boa noite aqui, ó, para Cristina, para Lana, para Juliane. A Juliane tá sempre aqui lá de Recife. Um beijo para você, Ju. Para Michele e a Sofia, que estão lá em Brasília. Algumas pessoas eu sei, conheço. Aqui para minha mãe, para Cláudia, tá lá em Curitiba. Para Milen, para alguém que está aqui, para Miqueias Andrade, que está aqui, não sei se é o Miqueias mesmo, se é alguém que está no contato dele. Para Jaqueline, Ana Cláudia, a Maninha, a Auricélia, eu sempre gosto de ir falando os nomes de vocês. A Gleice, a Áurea, a Fernanda, a Jéssica, a Rosa Melo, a Kelly. E um super beijo para vocês, tá aqui a Irene. Vão compartilhando aí, vão respondendo também a pergunta de hoje, quais são as bases de uma família harmoniosa. A gente quer que vocês interajam aqui. E vocês já viram a surpresa do programa de hoje, né, Faíla? Não é possível que vocês ainda não viram aqui no cantinho da tela. Eu perguntei aqui se alguém notou alguma coisa diferente. Vocês notaram o que tem de diferente aqui no nosso programa, bem aqui no cantinho da tela, ó, tá vendo? Vocês estão vendo? Então, um super beijo aqui para Evelyn, que está traduzindo o programa hoje, estreando o Só para Mulheres para a língua de sinais. Tanto ela quanto as outras meninas que vão entrar e vocês vão conhecer aqui no programa estarão aqui com a gente todas as segundas-feiras a partir de agora. E o que a gente... por que a gente sonhou tanto com isso, Faíla? Por quê? O que a gente quer com as meninas aqui traduzindo? Por que elas estão se doando? Porque é uma doação, elas estão doando seu tempo, o seu profissionalismo, tudo isso para não só para o programa, mas para nós. Isso é uma bênção. Hoje de manhã eu falei que eu li um texto bíblico que fala que
Antes mesmo de vir à existência, Deus já trata como se existisse. Então eu acredito muito nisso no programa. Antes mesmo da gente pensar que o programa podia existir, ele já sabia que ele já fala e já trata como sendo existente. E ter a Libras, ter o acompanhamento da tradução em Libras, já era plano de Deus, já estava nos planos de Deus. E é muito especial pra gente, muito mesmo, porque a gente abre um campo para pessoas que nem sempre puderam ter essa oportunidade. De se sentir representadas, de poder assistir um vídeo sem precisar da legenda, de poder estar na forma como elas entendem, na língua delas. E isso é maravilhoso, a gente fica muito agradecida a Deus e agradecida a toda essa equipe, né? Conversei com a Raquel aquela vez, a Raquel falou, a gente não tem mais tempo, a gente não tem. Então a gente precisava convidar meninas que estivessem com o coração aberto e dispostas. No Viva Jovem eu fiz apelo. E as meninas que estarão aqui conosco, elas abriram o coração e elas estão estreando. Então, provavelmente estão nervosas, fiquem tranquilas que vai dar tudo certo. Vocês são muito abençoadas e estamos muito felizes de ter essa nova oportunidade. Porque a gente precisa olhar para as mulheres, para todas as mulheres. Tudo que a gente puder fazer para agregar ainda mais, para aumentar o nosso círculo, para que a nossa sala seja ainda maior e mais acolhedora, nós vamos tentar fazer. Então sejam todas muito bem-vindas, aquelas que vão começar a assistir e acompanhar através da tradução de Libras. E aí, se você conhece uma mulher e até mesmo um homem, porque onde que um homem também acompanha um programa assim, que é uma terapia, uma aula, isso daqui. Se você conhece alguém que é surdo, envia o link para essa pessoa. Pode ser uma prima sua, um amigo, ou a minha amiga tem um familiar que é surdo. Eu vou enviar o link para essa pessoa. Envia. Com certeza essa pessoa se sentirá abraçada com esse carinho e também com esse conteúdo. Imagina, se você que está aqui, você gosta, o tanto que isso é proveitoso para você, imagina para quem nunca teve a oportunidade de estar aqui com a gente durante todos esses 2 meses que a gente está aqui. Programas. 3 meses. 3 meses, uau, o tempo passou, hein? 3 meses que a gente está aqui. Então compartilhe, tá bom? Com essas pessoas, vai ser muito, muito especial. Feliz demais por ter as meninas aqui traduzindo para as Libras. Agora a gente vai para aquele momento especial do TGW. E a Lari está aqui com a gente. A Lari, olha, a gente está sugando mesmo, Lari, você não liga não. A gente sugando a Lari agora e também no próximo programa, sabe? Porque ela vai embora, então a gente já suga logo. Porque a gente vai ter oportunidade de ter mais você ao vivo. Mas, enquanto vai demorar um tempinho, a gente, né? Aproveita as oportunidades. Exato. E a gente também quer as outras meninas juntas com a gente, né? Então, hoje já fizemos a programação de quem vai aparecer eu acho que até final de outubro, por aí, quem que vai aparecer. Então vai demorar um pouquinho para eu aparecer. Depois da semana que vem, vai ter muitas outras meninas por aqui. As meninas que estão na lista de quem vai aparecer, se elas tiverem vontade, se tiverem oportunidade de vir, o espaço está sempre aberto. Eu tô indo para São Paulo no final de semana tal, já pensa na segunda-feira, já pensa no planozinho, né? Que a gente vai ficar muito feliz. A gente adora visita. Estúdio, fazer uma visita. Show, tá, meninas? Tá, e hoje, Hilário, você trouxe um assunto mara aqui pra gente. Isso, então no mês de junho, na verdade, que foi o mês, assim, teve o Dia dos Namorados e tal, e a gente estendeu o tema um pouquinho para investir mesmo no assunto de relacionamentos. Então, muitas das meninas que nos seguem, elas estão em fase, assim, de começar um relacionamento, estão namorando, acabaram de casar ou alguma coisa assim. Então, a gente investiu bastante no assunto de começar os relacionamentos, porém, são dicas que vale porque é sempre uma oportunidade de a gente recomeçar as primeiras atenções investir no nosso relacionamento, né? Então essas coisas que eu vou passar aqui hoje é baseado no artigo da Natália Ribeiro, e ela escreveu algumas dicas
Ai, gente, peraí que eu tenho que ter certeza que foi a Natália mesmo, imagina. Natálias, né? Sim, foi a Natália, que vai ter a foto dela, junto com as dicas aqui, a foto dela com meu cunhado. E ela preparou esse artigo com muito carinho sobre dicas de como construir uma base de amor. Então a gente vai falar sobre formando uma família, né? Uma família harmoniosa e tal. E nisso é importante a gente ter uma base. Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso no programa, Faela. Tem muito material sobre isso. Mas vamos começar então. Como que é começar uma base para o nosso relacionamento, uma base de amor? Como que a gente pode construir isso? Então a primeira dica é: invista nos detalhes. Então, não deixa passar despercebidos os detalhes. Conhecer o seu esposo e você mesma, então seu futuro esposo, seu namorado, enfim, seu noivo e você mesma é crucial para que essa etapa seja completada com êxito. Então, eu vi que nós vamos falar no programa sobre a importância de reconhecer como que é a comunicação na sua casa, como que vocês se comunicam, mas também qual que é a linguagem de amor, como que a pessoa que você ama, como que ela ama você, como que ela demonstra amor, como que ela sente amado. Isso aí pode parecer um detalhe, mas é bem importante para ser uma base do relacionamento. A segunda dica: faça dele seu melhor amigo. Confiar em quem amamos como um bom amigo torna a relação ainda mais gostosa. Então, você e seu esposo, vocês são amigos? Será que não está na hora de começar a renovar essa amizade em casa? Como que a gente começa a ser amigos? A gente investe um pouquinho, né? Tempo, conversa, atividade só os dois, enfim. Isso aí é a segunda. Terceira, converse, não grite. Quando há problema, a conversa é a melhor solução. Tantas coisas podem ser resolvidas com uma conversa, né? Com um bom bate-papo ali. E se a gente é amigo daquela pessoa, a gente pode ter uma conversa. Depois, a penúltima, escolha compreender em vez de reclamar. Ser compreensivo não é uma coisa que conseguimos de um dia para o outro, porém são nas pequenas coisas que evoluímos. Então é uma escolha que a gente pode fazer, escolher compreender aquela pessoa em vez de imediatamente reclamar. Então, aí a última dica que ela dá nesse artigo é: confie que Deus cuida de cada detalhe. Eu achei bem bonita essa frase que ela falou: deixe o vosso amor aos cuidados daquele que é amor. Então, confie. Se você falar, mas eu queria ser amigo do meu esposo, amiga do meu esposo, mas eu não sei nem por onde começar, comece confiando em Deus, conversando com Ele para que Ele te guie, para que você restaure essa base de amor no seu relacionamento. Então, novamente, esse artigo completo está lá no nosso site. Vocês até provavelmente agora já conhecem, né? Temos o site, tem o nosso Instagram, para vocês acompanharem por lá, e tem muito material, não só essas dicas aqui, mas tem o artigo completo com a experiência dela também, para contextualizar tudo sobre construir essa base de amor. E eu esqueci de falar para o pessoal pegar o caderninho, mas eu sei que vocês são demais, já pegaram o caderninho, anotaram essas dicas, fizeram um print e também vão conferir lá no blog. Tem lá no Instagram, tem lá no site, tem a lista completa, mas também tem no Instagram essas imagens que a gente colocar. Só procurar essa foto que estava aí. Um beijo para a Naná, que preparou esse artigo com todo carinho, porque se falou a Natália Ribeiro, eu conheço a Naná. Ai, foi muito gostoso conhecer. Pela primeira vez eu já conhecia, mas dessa vez como família. Como família, foi bem legal. Deve ter sido muito bom esse momento junto aqui, toda a família, né, Lari? Boas recordações agora. Não só a equipe do TGW, mas também formando parte da família. Que legal. Muito bom. Olha, eu perguntei para vocês aqui quais são as bases de uma família harmoniosa. Então vão respondendo aí, enquanto a gente vai para um outro momento fofo, que a gente vai estrear hoje no nosso programa, né, Faela? Muito legal. A gente já prometeu esse momento, a gente já estava prometendo há um tempão, né? História do nosso vidro que veio de Brasília. Veio de Brasília, o vidro veio, mas veio chegou, rodando, chegou, quase quebrou. Mas está firme e forte tá aqui, gente. Para que esse vidro? Lembra que a gente falou para vocês que nós faríamos um vidrinho dos depoimentos? Uhum. Então, aí todos os depoimentos que vocês mandam pra gente, que eu pedi para vocês mandarem, seja no nosso Instagram, nos directs,
seja naquele formulário que está com as perguntas no chat. Enfim, quando vocês mandam depoimento no nosso WhatsApp, a gente pega, a gente vai começar a guardar todos esses depoimentos e guardar nesse potinho, para que a gente tenha sempre esse carinho, para a gente poder abrir, ler, compartilhar. Isso dá forças para que a gente compartilhe ainda mais e para que a gente continue trabalhando. Porque às vezes é muito solitário, né? A gente fica aqui olhando para as câmeras, a gente tem vocês no chat, mas será que a gente está fazendo um bom trabalho? Será que eles estão gostando? E esse é o nosso termômetro. Então, vamos ler alguns depoimentos aqui. Tem mais algum aí? Passa um para Larissa. Opa. Vamos ler, cada um vai ler. Raquel, quer começar aí nosso círculo de leituras? Eu quero ler um depoimento aqui da Juliana Oliveira. Ela disse assim, olha, vocês são anjos. Que amor. Obrigada pelo programa maravilhoso semanal. Dedicação de toda a equipe. Grande abraço. Um beijo para você, Juliana. Deus abençoe sua vida. E acredite, Deus usa as pessoas, usa você para falar alguma coisa para alguém. E que bom que estamos permitindo ser usadas por Deus para falar o que é bom, para falar algo novo, para falar algo que seja proveitoso, né? Para todos vocês. Muito feliz. Estamos falando em equipe, antes de eu ler aqui, hoje eu apresentei lá no nosso Instagram, apresentei um pedaço da equipe, já tinha apresentado um pedaço, mas eu vou colocar nos destaques para vocês verem toda a equipe, porque a gente acha, né, que só sentar aqui, ligar uma câmera e acabou. Não, tem muito trabalho envolvido para que chegue esse programa de forma tão carinhosa até vocês. Então, cada dia a gente está apresentando um pedaço da equipe. Ainda falta as meninas que cuidam do chat, que a gente não conseguiu apresentar. Mas vocês podem conferir lá no Instagram, vai estar lá no meu Instagram e no Instagram do Só para Mulheres. Se vocês quiserem conhecer a nossa equipe, um pouquinho dos bastidores, vai estar lá também. Estou conhecendo as meninas das Libras hoje. As meninas da tradução de Libras. A gente está confundindo tudo, mas a gente acostumou. Tudo bem. Recadinho que eu vou ler aqui da Evelyn Gessner. Ela diz o seguinte, obrigada pela oportunidade, pelo projeto e pelo trabalho. Estão de parabéns. Obrigada. Eu vou ler da Dulce de Maricá, Rio de Janeiro. Certo? Falei certo? Estou amando o programa. Tem me ajudado em muitos aspectos da minha vida. Deus abençoe vocês. Beijos. Que legal. Um beijo para você também, Dulce. Lá no Rio de Janeiro. E se você quer também que o seu recadinho seja lido aqui, coloca lá no nosso Instagram, lá no @Programa Só para Mulheres, ou pode colocar no pessoal da Faíla, @Faíla Tomé com TH, pode colocar no meu também, @Raquel Lage MF, tá bom? A gente vai ler aqui o seu recadinho nos próximos programas. Muito bem, eu tenho umas coisas aqui. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês que estão aí em casa, quando vocês saem de casa, vocês costumam carregar umas muambas assim, umas tranqueiras dentro da bolsa? Sabe por quê? Eu carrego um monte de coisa, né? Mãe, então, né, Faíla? Nossa Senhora. Agora, quando eu aprendi uma coisa, quando eu vou ao banco, aí eu já saio do carro só com a carteira e o celular, que é o documento. E a máscara no momento, né? No momento. Bendita da máscara, que a gente esquece de todo canto. Porque, olha, sair com bolsa, misericórdia, a gente tem que deixar tanta coisa lá naquela porta e a gente passa uma vergonha tirando tanta coisa. Né? É guarda-chuva. É uma coisa arada, é copinho de criança, é brinquedo. Mas são coisas indispensáveis. Em algum momento a gente vai usar. Ontem eu levei os meninos no parque, aí chegou lá, poxa, por que eu não trouxe uma bendita fralda de pano? Eles nem usam mais isso, mas eu tenho guardado porque é para esses momentos, né? Para tirar o excesso da sujeira. Bater a areia do pé. Dar uma amenizada aqui no picolé, né? Enfim, é para isso. E a gente que é dona de casa, e a Larissa não tem filho ainda, Lari, mas você tem umas tranqueiras também, não tem lá? As coisas são indispensáveis. Olha, eu levo algumas coisas, mas eu confesso que eu levo
bem menos do que eu lembro minha mãe levando na bolsa dela. Eu, às vezes, nem uso bolsa, é só a carteira, que às vezes vai cheia de coisinha, né? A gente vai enfiando aquela, tipo uma bolsinha assim. Mas minha mãe, tudo que a gente perguntava pra ela... Tinha. Ai, tem uma lixa? Tem uma pinça? Tem uma... Tinha, assim. Na bolsa da minha avó era assim também. A gente ia pra igreja, a gente ficava metade do culto mexendo na bolsa da avó, porque achava de tudo lá. Conta aí no chat pra gente o que de inusitado, assim, que vocês gostam de carregar e que é indispensável. Mas eu tenho certeza, Lari, que na sua casa, e aí já não mais saindo de casa, mas na sua casa tem umas tranqueirinhas que são indispensáveis, né? Não é, Faíla? A minha casa... sabe aquela gaveta? Eu não sei na casa de vocês, mas na minha casa tem a gaveta. Sabe a gaveta que você abre assim e não tem lugar pra nada? Lá em casa são assim, é um em cada cômodo. É uma gaveta da Alice, uma do Benício. Eu trouxe filha, guarda, não sei o quê. Controle remoto que não tá funcionando. Não. E você vai juntando ali. Quando você abre a gaveta assim, você fala, meu pai, o que tem aqui dentro? E eu trouxe umas coisas aqui, gente, que o programa a gente inventa, né? A gente vai trazendo as tranqueiras. É surpresa pra gente, inclusive, tá, gente? Porque a gente não sabe o que tem aí dentro. Elas não sabem. Eu trouxe umas coisas aqui, mas eu não vou tirar e vou fazer aquela brincadeira de vocês irem contando história com isso, não. Seria legal, né? Mas eu quero dizer, vê se isso não faz parte da casa de vocês. Vocês não usam isso todo dia, mas é indispensável. Mas olha, e pra assumir isso? Eu não sei se na sua casa é assim, mas na minha tem várias. A hora que você precisa, você não acha uma. E tem lá a casinha dela, na primeira gaveta dos talheres, tem lá. Ela tem... Mas eu brigo, ela volta pra lá. E some, ela volta pra lá. Tem na sua casa? Tem algumas. Lá em casa também tem algumas boas. Tem uma caixinha só de tesoura, eu acho que tem umas 15 tesouras lá em casa. E a tesoura serve pra cortar, né? Pra separar, pra... desunir, separar, né? Dividir, é isso aí. E ela serve também para separar o que deve permanecer e aquilo que deve ser descartado, rejeitado. É isso aí. Como uma tesoura de poda, então. Por aí, exatamente. E eu tenho uma outra coisa aqui, que isso aqui tem na casa de vocês. E andam na bolsa de vocês, né? Tem muito. E tem que ter duas, pelo menos. E tem umas assim que você não sabe, mas nem depois de tanta mudança. Depois de tanta mudança, tem umas assim que você pega assim e fala, não sei nem de onde é isso aqui. Não sei nem de qual casa, de qual apartamento, do que é essa chave aqui, mas tá aí e guarda. Por que serve uma chave? Pra abrir e fechar. Para abrir e para fechar. Para abrir espaços, para abrir coisas boas, né, na vida, abrir boas ações. E também para fechar espaços de atitudes que são destrutivas, concordam? Com certeza. Muito bem, coisas que não são benéficas, coisas que promovem desavenças. A gente já fecha logo aquela portinha, né? Às vezes para fechar a boquinha também. Fechar a boquinha também, serve, né? Em momentos que a gente tem que fechar a boquinha. A Lari não precisa disso. A gente fala nela Lari porque a Lari não precisa disso, né? Eu trouxe uma coisa aqui, eu trouxe em duas versões para vocês saberem. Para vocês verem que, se eu mostrar essa daqui e falar assim, não, na minha casa não tem isso daqui, não. Isso aqui é uma lixa de parede. Isso daqui serve mais para quem está em construção. Lá em casa tem, tá? Eu não peguei porque estava usada. Eu pedi para os meninos aqui do estúdio e o Lucas me concedeu uma novinha bonitinha para trazer aqui para vocês. Se você não tem na sua casa, mas você tem uma dessa, com certeza. Essa daqui é básica, né? Talvez você tenha uma mais bonitinha, sabe? Daquela de metal, que não é o meu caso. Não, quem tem mãe já não tem mais as bonitinhas. Você já perdeu tudo, fica as feinhas mesmo, guardadinhas. Porque o resto... Bem essas. Eu tenho um saquinho dessa lá em casa, tá? Se alguém precisar aí, eu tenho um saquinho dessa aqui lá em casa. Isso daqui serve pra quê, gente? Serve pra lixar. Não só a unha, né? Mas lixar. Lixar a linguinha áspera. A linguinha áspera serve para dar uma limpezinha naquilo que tá áspero. Pontiagudo, né? Serve para dar ficar confortável, dar um acabamento legal. Isso aí serve para tirar coisa velha, tirar pintura velha. Isso. Para aquelas casquinhas para ficar mais bonito. Nova. É para ficar mais aparente, mais confortável, mais leve, mais belo, né?
Imagina se eu tiver com um pedaço da minha unha aqui pra cima, assim, coisa não E você vai incomoda. passando e raspando em Gente, tudo. isso incomoda o tempo todo. Agora, quando eu tiro isso daqui, olha, pode me machucar, pode cortar minha roupa, pode fazer muitas coisas. Pode machucar outras pessoas aqui, né? Encostando. Tá vendo como que é útil, né? A lixa na nossa vida. Agora, eu tenho uma outra coisa aqui que provavelmente também tem na casa de vocês. Tem na casa de vocês isso aqui? Tem uns sacos, assim, de tudo quanto é tamanho. Não uso, confesso, não uso mais. Mas que tem, tá lá guardadinho. Um saco de pregos, de tudo quanto é tamanho. Tem na sua casa, Lari? É que meu esposo, ele mexe com móveis, né? Construção Então nem e tal. tem, né? Então, o que será? Mas é tudo... Tem, assim, potinho gavetonas. pequena, tem grande, tem do jeito que quiser. Da cor, formato e material que você quiser, tem. Para qualquer uso. Então, isso daqui serve para fixar, né? Fixar as coisas na parede, né? Especialmente a gente que gosta de fazer umas artes, eu adoro fazer esse negócio. Então, prego, gente, para mim é indispensável. É claro que os meus estão tudo enferrujados e eu peguei isso aqui emprestado. Mas prego é muito indispensável. Eu sei que tem aí na sua casa. E ele serve também, né, fazendo aqui uma analogia, para fixar a palavra de Deus no nosso coração, aquelas coisas que são boas, para fixar o conteúdo do programa de hoje, no nosso coração, na nossa vida, na nossa mente. E essa é a função dessas coisas que a gente acha, às vezes, que quase não usa, mas que são super importantes no nosso dia a dia. Se você quiser pregar um negócio lá, você não tem prego em casa, aí você, poxa vida, eu poderia ter um prego, tem que comprar um saco de prego aqui para ficar, né, de reserva, tem que comprar uma lixa aqui, porque precisei da lixa, eu tenho que comprar, sei lá, um cotonete, porque acabou meu cotonete, estou sem cotonete. E o cotonete serve para quê, né? Para tirar a sujeira, para você ouvir melhor, né? E falar menos. Então, todas essas coisas são importantes e indispensáveis na nossa vida física. E trazendo essa analogia para o nosso conteúdo de hoje, para a nossa vida familiar, são tudo benefícios, né? Para o nosso relacionamento. E aí hoje, como nós vamos falar sobre... o relacionamento, sobre a família. Construir uma família. E a gente precisa de todos esses detalhezinhos, de prestar atenção nesses detalhezinhos, né, Faíla? Exato. A gente precisa entender quais são as necessidades, né? Porque pode ser que a família da Raquel seja uma família que gosta mais de obras manuais, então precisam de mais uns detalhes. A da Larissa tem outros detalhes, cada uma de nós tem bolsas com conteúdos que são diferentes, mas tem conteúdos que são comuns a todos. E assim como nas famílias, tem coisas em cada família, necessidades em cada família, que são necessidades comuns a todas as famílias. E que nós precisamos garantir que elas estejam presentes para que a nossa família seja construída de uma forma saudável, de uma forma harmônica, de uma forma que o crescimento seja sustentável, que a gente possa aumentar, melhorar e assegurar que ele vai estar bem construído, bem solidificado e construído sobre uma base muito importante. Então são materiais que vale a gente refletir. Peraí, será que eu estou trazendo dentro da minha bolsinha família, eu estou trazendo tudo o que eu preciso para que minha família seja saudável? Então esses são é uma brincadeira que a gente fez aqui, mas que traz essa reflexão, né? Para a gente construir uma família harmoniosa. Que é o que a gente vai falar, e eu quero agradecer a interação de vocês, que vocês estão colocando, tem na bolsa, que, olha, tem muitas coisas legais aqui, ó, lenço de papel, pedacinho de papel higiênico, lenço umedecido ótimo, álcool gel, escova, pente, creme dental, tem chá, tem folhetos, folheto é bom. Tem, ai, que legal, tem lixa, olha aqui, ó, lixa, sempre levo no carro, tem cremes, perfumes, caneta, super indispensável, livro. Na minha tem fralda, tem brinquedo. Sim. Tudo Fases isso. da vida, né? Fases da vida. A Larissa ainda não chegou na parte de carregar fralda. Não. A Raquel já passou da fase de carregar fralda. Amém. E eu tô na fase de carregar algumas fraldas. Então, tem 3 fases aqui, né? 3 fases. E é importante entender que a nossa bolsa anda cheia de coisinhas que são importantes. E que na família também tem épocas em que a gente vai usar alguns materiais mais do que outros, algumas situações mais do que outras. Entender que fases
são importantes de cada construção. Às vezes é o acabamento, às vezes é o alicerce, às vezes é a construção da parede, às vezes é para consertar uma rachadura. Cada um talvez está numa fase da sua vida familiar e precisa entender quais são os propósitos e como é que a gente constrói. Vamos lá? Vamos. Vocês querem saber? Vamos? Eu quero, exatamente. Vamos Por isso lá? estamos ansiosos. Vamos embora, então vamos lá. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o propósito da família. A gente sabe espiritualmente que a família é um projeto que Deus criou, com um propósito de ser um pedacinho do céu aqui na Terra. Mas a gente tem outras definições também desse propósito. Tem uma definição que eu gostei muito, que eu quero trazer para vocês. O propósito da família é desenvolver relações que criarão um terreno fértil para que cada membro da família amadureça com autoestima elevada, independência e produtividade. Então aqui ele já fala de outros aspectos que a gente precisa ter. Então é um terreno, ele precisa. Para que serve a família? É para ter um terreno fértil onde cada membro dessa família possa amadurecer, mantendo a sua autoestima, a sua independência e a sua produtividade. A família eficaz, e aí vamos falar já duas diferenças aqui, da eficaz e da ineficaz. A família eficaz, ela fornece um ambiente amoroso, sustentando os desafios... Opa, desculpa aqui, errei na minha frase. Fornece um ambiente amoroso, sustentando os desafios para o desenvolvimento total de cada um dos seus membros. Tá? Ali está escrito equivocado. Já vi que eu estava dormindo quando eu preparei o texto. Mas vocês entenderam, a família eficaz, ela dá aquele suporte, aquele ambiente que seja um ambiente de acolhimento, um ambiente amoroso, onde eu vou ser o suporte para o seu desenvolvimento. Eu quero que você desenvolva, eu confio em você, então eu vou te dar todo esse suporte. A família ineficaz, ela cria uma atmosfera na qual se desenvolve uma fraca noção do eu. Existe dependência e insegurança. Então é uma família onde as pessoas não têm segurança para criar, para crescer, para compartilhar, para saber quem sou eu e quem é a minha família. Fica uma bagunça, uma confusão. E a gente precisa entender. Nós falamos aqui o mês inteiro, vamos reprisar, vamos revisar. Nós falamos lá do relacionamento com Deus, nós falamos do nosso relacionamento conjugal, nós até compartilhamos com vocês aqui alguns desafios reais dos nossos relacionamentos conjugais, como é que foi esse crescimento, tanto para mim quanto para a Raquel. Quem não assistiu, vai lá. Vai lá, que nós trouxemos nossos digníssimos cônjuges para contar as suas experiências. Então nós fomos trazendo. E aí a gente falou muito de relacionamento conjugal. E antes, a gente estava falando, meses antes, a gente estava falando do relacionamento conosco mesmo. Então relacionamento comigo mesmo, relacionamento com Deus, relacionamento com o outro. E agora o relacionamento em família. Como é que eu construo esse relacionamento? Chegaram os filhos... O que eu preciso, o que precisa ter no meu lar para que ele seja saudável. E muitas pessoas colocaram coisas muito legais aqui. Lógico que a primeira coisa para se ter um relacionamento saudável é a presença de Deus. Isso, assim, indiscutível, indispensável, irrefutável e tudo. Não tem nem o que a gente falar aqui a respeito. A gente vai falar algumas outras características, né? Porque a característica espiritual ela tem que estar no topo de todas as nossas escolhas. Mas vamos falar um pouquinho das outras escolhas. Porque Deus nos ensinou, através de exemplos, através da sua palavra, através de outros instrumentos, que a gente precisa tomar cuidado com alguns aspectos para que a nossa família continue sendo uma família saudável. Então, o primeiro que a gente comenta aqui, e eu estou usando um livro que eu gosto muito também, que vocês vão encontrar essas informações, depois eu posso passar para vocês. O título do livro é A Família, Ame-a e Deixe-a. Dica do dia. Deve trabalhar ali. A Família, Ame-a e Deixe-a. Esse livro é um livro antigo, vocês vão encontrar ele provavelmente em sebo, tá? Como diz o nome dele? Larissa, ajuda eu aqui. Tony o quê? Tony Humphreys. Isso, Humphreys. Ó, que chique. Tá? E ele tem um outro livro muito legal também, que chama Autoestima, a Chave para a Educação dos Seus Filhos. Você encontra ele em sebo, tranquilo de comprar. Eu procurei esses dias, tinha até baratinho. Nesse livro aqui, ele vai dar algumas dicas que a gente vai comentar hoje. Eu vou comentar algumas, aqui tem bastante coisa legal. Por que o título dele é Família, Ame-a e Deixe-a?
Por quê? Por que família ame e deixa? Curioso. O que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam numa família? Família, ame e deixa. Primeiro momento você pensa, ama e deixa pra lá, deixa pra trás. Ou ama e deixa ser... fugiu a palavra agora. Independente? Independente. Andar com suas próprias pernas. Enfim. O que você acha? O que é o será? título? O que eu achei foi isso mesmo. Você ama e depois você deixa a família ser Se desenvolver, quem crescer. Isso. é pra ser. Exatamente. Mas, e é tudo isso. Mas ele dá um enfoque legal aqui, porque no primeiro livro dele ele fala da autoestima como chave para a criação dos filhos. E aí vem esse segundo livro para falar de família ame e a deixa. E ele vem trazendo aquele conceito que já é para nós conhecido, que é um conceito bíblico, do afastamento da família de origem. Então ele trata que esse deixa não é deixar a sua própria família, mas é deixar a família que ficou para trás, a família de origem. Então você precisa amar a sua família, entender, conhecer, só que você precisa deixá-la para trás. Faila, eu preciso deixar minha família, nunca mais falar com ninguém. Não, você precisa deixar, muitas vezes, a forma como você foi educado, os padrões que você seguiu, a ligação, a dependência emocional que você tem da sua família de origem, e você tem que continuar amando e respeitando, mas você tem que deixar para trás para construir uma nova família. Então ele coloca aqui como a base da família harmoniosa, a primeira característica é o afastamento dos pais de sua família de origem. Então ele já diz claramente, com todas as letras, e a gente sabe, a gente estuda, a gente percebe o quanto não fazer essa ligação, deixará o homem, seu pai, sua mãe. Não falo o homem, mas é para a mulher também. Né? Deixar essa ligação afetiva forte para construir uma nova família. Porque a gente percebe muito que a mulher, ela quer que o homem deixe, mas ela não se desliga também. Ela quer manter essa ligação sempre. E isso também é prejudicial para o relacionamento familiar. É muito, porque você não consegue construir uma nova dinâmica familiar. E isso independe da proximidade ou da distância física, tá? Você pode morar no mesmo quintal e ter um distanciamento saudável. É um pouco mais difícil, mas é possível, colocando os limites claros. Como você pode morar do outro lado do continente e não conseguir ter esse distanciamento? Hoje em dia tem a tecnologia, a gente pode estar falando ali com a mãe o tempo todo. Então a gente precisa, vamos lá, tem uma frase que quero mostrar para vocês, que é: enquanto os pais permanecerem dependentes dos seus próprios pais ou em busca da aprovação dos outros, não serão capazes de estabelecer sua própria família, de modo que permitem a interferência indesejável externa. Não separar-se da família de origem significa que se mantém um modo infantil e dependente nas relações. Então, como é que você vai construir, ser o adulto responsável que constrói uma família, se você ainda tem um aspecto infantil que depende de outras pessoas, do que a pessoa vai dizer, do que ela vai aconselhar, de como ela vai fazer, de tudo. Não que a gente não vá pedir conselhos aos nossos pais, mas uma coisa é conselho, outra coisa é dependência. São duas coisas bastante diferentes, tá? Eu vi um caso assim, que a mulher falou assim: mas mãe, ele tá falando isso, o que eu faço, o que eu decido? Uma pessoa extremamente indecisa, né? E toda a decisão dela é baseada naquilo que a mãe fala. Será porque a mãe decidiu por ela a roupa que ela ia vestir, a vida inteira, coisa que ela ia calçar, o que ela ia comprar, o que ela ia comer? Ela sempre aceitou essa decisão, talvez em respeito ou enfim. Ou então uma outra coisinha que a gente vai ver por aqui. Vamos lá, que eu tô curiosa. Ou seja, a gente precisa afastar. Então, primeiro requisito. Quer construir uma família saudável? Se afaste emocionalmente, financeiramente. Às vezes tem muita família que depende do pai, da mãe para se bancar. Tente cortar o mais rápido possível isso. Nem que você tenha que cortar alguns privilégios, algumas coisas para até se estabelecer. Mas não dependa financeiramente nem emocionalmente da sua família de origem. O segundo, autoestima elevada dos pais. Adultos que são pais têm mais uma responsabilidade, que é mudar a maneira como se relaciona consigo mesmo, por causa do efeito que isso tem sobre seus filhos e sobre a relação conjugal. Então a gente falou bastante sobre a autoestima, né? Nesses primeiros programas lá atrás. Quando a gente tem uma autoestima ruim, uma autoestima fraca, uma autoestima débil, uma baixa autoestima, isso vai respingar no nosso cônjuge e nos nossos filhos.
75% da autoestima dos nossos filhos é uma imitação da nossa. Imitação. Ou seja, não importa o que você diga, o que você pregue, o que você escreva, o que você fale num programa, não importa. Ele vai imitar o que você pratica. Então, se você não tem uma autoestima saudável, isso vai atrapalhar a sua relação com o seu cônjuge e a formação da identidade dos seus próprios filhos. Tá? Então, eles não percebem aquilo, por exemplo, porque eu tenho o Thales que está com 6 anos, o Davi Henrique que está com 3, e eu posso falar, não, você consegue e tudo mais, mas nas minhas atitudes, se eu não demonstro isso, é isso que eles vão se espelhar. Exatamente, exatamente. Porque é a mesmíssima coisa que a gente chegar para uma criança e gritar, dizendo para ela parar de gritar. Aprenda a se controlar, se controle, pare de gritar. Né? A criança vai olhar pra gente assim... Você tá gritando. Né? Ela não vai fazer essa reflexão consciente. Imediata. Mas ela vai fazer essa reflexão inconscientemente. Como é que manda alguém parar de gritar gritando? Como é que manda alguém parar de bater batendo? Como é que manda alguém ter autoestima elevada não tendo autoestima elevada? Né? Você tem que aprender a não se importar com a opinião dos outros. A Alice chegou esses dias atrás reclamando que a menina chamou ela de estrupício. Se você estiver ouvindo isso, querida. Não é um estrupício. Aliás, a Tia nem sabia o que era estrupício. Né? E aí eu falo para ela, filha, você não pode aceitar ser tratada dessa forma. Você tem que falar, olha, isso não é legal, eu não gosto disso. Agora, se eu deixo ser tratada pelas pessoas ao meu redor de qualquer forma, as pessoas me magoando, me ofendendo, eu não coloco limites, não tenho autoestima, adianta nada eu dizer para ela assim, se valoriza, minha filha, se respeite, se dê o valor. Não adianta, ela vai copiar exatamente o que eu faço e não o que eu falo. Se falar pra sua filha, seu filho, você é linda, você é perfeita do jeito que você é e tal. Mas quando se trata de mim, eu falo, preciso emagrecer, eu tô gorda, eu não gosto dessa mancha, não sei o quê. Exato, exatamente. Né? É bem nessa circunstância. Ou às vezes a gente tá lá digitando, o que eu falei? Meu pai do céu, como eu sou burra. Né? Um negócio que você faz assim, sem querer, falar, como eu sou burra, esqueci de tal coisa dela. Mamãe, você não é burra. Aí eu falei, olha, né? Presta atenção. Automaticamente lá dentro você fala assim, presta atenção. Né? Cuidado com o que você fala. Então, se a gente tem uma autoestima muito baixa, a gente pode prejudicar nossos filhos de diversas maneiras. Nossos filhos, nossos cônjuges, como a gente vai ver um pouquinho aqui pra frente. O terceiro é relações conjugais harmoniosas. Responsabilidade de assegurar que, como a relação de um com o outro age sobre a família, ela seja um modelo positivo para todas as relações familiares. Filhos, quando testemunham conflitos, tornam-se medrosos e inseguros. Então, o maior presente que você pode dar para os seus filhos é ter uma relação positiva com o seu cônjuge. Então, muitas vezes eu vi famílias dizendo que não iam se separar, por exemplo, né? A gente não vai se separar por causa das crianças. Mas viviam se matando. Viviam brigando na frente das crianças, viviam usando palavras, expressões terríveis, assim. E aí falavam, não, nós estamos protegendo as crianças. Mas como é que você está protegendo as crianças tendo um desastre desse? Então, crianças que crescem num ambiente de conflito vão se tornar inseguras e medrosas. Tá? E o quarto, circunstâncias materiais e sociais favoráveis. A Faíla está querendo dizer que tem que ter dinheiro para criar filhos. Para criar filhos saudáveis e ter uma família saudável, tem que ter muito dinheiro, é isso? Não é isso. Lógico que morar embaixo da ponte, não ter condições nenhuma, dificulta bastante. Né? Você não vai ter uma família naturalmente saudável e harmoniosa quando passa-se necessidade do básico. Né? Crianças que vão... E a gente, infelizmente, está vendo isso crescer muito. Né? A gente vive num período de crise... Famílias que passam fome, que passam necessidade real, né? O pai que passa o dia inteiro tentando, sai para rua lutar, volta para casa sem nada, com as mãos vazias. Isso causa uma desestrutura muito grande, física, emocional, espiritual. Não é fácil. Então, só que manter o básico, nós todos aqui, vocês que estão me assistindo, provavelmente nenhum de nós passa por esse problema. Nós temos ali as condições de manter o básico para os nossos filhos. E as crianças não precisam de tantas coisas, elas precisam de circunstâncias materiais e sociais favoráveis. Isso não quer dizer o materialismo. A gente não precisa de tanta elaboração. As necessidades básicas não são difíceis de serem supridas.
Os pais são responsáveis pelo desenvolvimento emocional, social, sexual, físico, educacional, comportamental, criativo e espiritual dos seus filhos. Poxa, o que é responsabilidade, né? Vocês gostaram? Responsabilidade, né? Não quero te assustar, Larissa. Mas Já vou ter filho já, né? Vai ser facinho. Facinho, mas é uma oportunidade que a gente tem da gente melhorar como pessoa. Porque se eu preciso ser responsável por alguém nas áreas emocional, social, sexual, físico, educacional, comportamental, criativo e espiritual, eu preciso ter isso para dar. Então, as circunstâncias sociais favoráveis e materiais não são só de bens materiais. E é também fugir do materialismo, que é o oposto da necessidade. O que é essa visão materialista que a gente tem hoje em dia? Tem sido uma filosofia de vida onde as pessoas buscam ter mais e mais a qualquer custo. Preciso dar o melhor videogame, o melhor patinete, o melhor brinquedo, a boneca tal, o brinquedo, não sei, a melhor roupa. A roupa só pode ser de marca e não sei o quê. E eu preciso trocar de carro todo ano. Ele tem que estar matriculado em 5 atividades, né? Tem que estar lá o judô, a música. O que mais, gente, que tem? Robótica, ginástica, esporte, natação. Não são coisas ruins. Mas às vezes a gente esquece do básico para proporcionar uma vida, uma filosofia muito materialista. Tem que ter como todo mundo tem que fazer o que todo mundo faz. E isso não trouxe paz e serenidade às famílias, muito pelo contrário. Né? Trouxe angústia, trouxe sofrimento, trouxe ausência, trouxe separação, distanciamento. Então, cobrança. Cobrança. Então os filhos pequenos até cobram dos pais às vezes. Para que trabalhar tanto? Eles não têm noção de que tudo que eles utilizam, que eles fazem, vai dinheiro. Eles estão preocupados, eles querem muito mais a nossa companhia. Não dá pra gente largar a mão do trabalho e ficar só com as crianças, né? Não dá para todo mundo fazer isso. Mas a gente tem que ver quais são os excessos. Onde é que a gente está tentando exceder para dar uma boa condição. E quando você vai perceber, os anos preciosos passaram e você está nessa correria. Os momentos ainda. Mais importantes você perdeu. Perdeu também o filho, né? Porque o que ele vai levar assim, minha mãe me ensinou isso, meu pai me ensinou isso. Não, eu tive o videogame tal, eu tive o professor tal me disse isso. Minha mãe nunca me disse, só mandava ficar quieto, porque ela estava cansada. Você brincou de tal coisa? Não, eu tinha o jogo, né? Desculpa. Eu tinha todos os jogos que eu queria, mas você jogou com a sua família? Não, ninguém tinha tempo de jogar comigo. Que dor, que tristeza ouvir uma coisa dessa. Tempo de qualidade, né? Eu sempre falo isso, porque talvez você que é mãezinha tá aqui pensando assim, puxa, eu tô me sentindo mal agora, porque eu trabalho fora, eu saio, eu deixo meu filho na escolinha, aí depois a minha mãe vai buscar e ele fica com a mãe e tal, e eu pego ele à noite, mas é a sua necessidade. Agora, qual é o tempo que você está passando com ele de qualidade? Às vezes não é a quantidade, mas a qualidade. Porque às vezes você chega em casa, você trabalha, você chega em casa, aí você, sei lá, o menino já vem jantado, você vai tomar seu banho, você está cansado, você quer descansar, então você deita lá no sofá um pouco, vai assistir, vai pegar o celular, vai olhar as redes sociais, eu não sei o quê, enquanto você liga um desenho e a criança fica assistindo o desenho. E aí já é hora de dormir, e aí vai dormir, cada um para um lado e acabou. Qual é a convivência? Qual é o ensinamento? Né? Qual é as lembranças, as memórias afetivas? Qual a ligação? Qual a harmonia? Qual é a harmonia? Né? E aí a gente vai entender um pouquinho agora também quais são os tipos de família. Existem tipos. Sabe? A gente falou das necessidades aqui do que é importante, falamos as 4 necessidades para base. Então, afastamento dos pais da família de origem, autoestima elevada dos pais, relações conjugais harmoniosas e circunstâncias materiais e sociais favoráveis. Ok? 4 aqui? Excelente. Vamos para os tipos de família. Nós vamos falar de 3 tipos de família. A primeira família que a gente vai falar é considerada a família confusa. O que é uma família confusa? Olha, se for perguntar para vocês conhecem uma família confusa? Eles vão falar assim, conheço uma família confusa. Mas eu vou explicar confusa nesses termos aqui. A família confusa nesses termos, que a gente está estudando hoje, é aquela família do vencer a qualquer custo. Então é a família onde o amor é condicional, onde o amor não é incondicional, onde tem uma condição para o amor,
onde os filhos, o cônjuge, todo mundo compete por amor, faz tudo para obter amor e ser aceito pela família. Então pode ser que a criança cresça se desenvolvendo, a criança sempre boazinha, que não dá trabalho para ninguém, que faz tudo certinho para querer agradar todo mundo e tudo mais. Essa semana eu ouvi de uma pessoa que me contou uma situação em que a criança chega para a mãe e fala assim: mãe, eu fiz uma coisa, mas se eu contar, você vai deixar de me amar? Né? Você vai deixar de me amar se eu te contar o que eu fiz? E a mãe virou e falou assim: depende. Ou seja, nessa forma, o amor é condicional. Eu dependo que você seja bom, ou faça isso, ou faça as coisas do meu jeito, ou seja aquilo, para que eu te ame. E existem muitas famílias nessa base confusa. Então, vencer a qualquer custo. Eu faço de tudo para conseguir ser notado, ser percebido, ser amado. Terem orgulho de mim. Todo filme, né, de adolescência, de criança. Eu só quero que meu pai tenha orgulho de mim. Exato. E, em geral, acontece o quê? Se ele está buscando tanto esse orgulho, não importa o que ele faça, acaba que o orgulho não aparece. Ou o pai, né, no caso, algumas vezes, né, aquele pai ocupado lá, se orgulha dos feitos, dos títulos, mas não se orgulha de quem a pessoa está se tornando. Não, nem sabe. Independente do que você faça, eu quero saber seus títulos, quero saber suas notas, quero saber o que eu vou contar para os outros. Né? Meu filho, minha filha está fazendo medicina. O meu filho está fazendo engenharia e passou em primeiro lugar no vestibular. Então, assim, é um amor condicional. Tá? E aí o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento do sujeito, da pessoa, é bloqueado. Porque ao invés dela ter liberdade para se desenvolver, ela vai ficar ali preocupada em como conquistar o amor. E aí dentro da família confusa existem dois tipos de cuidado. O cuidado narcisista e o cuidado superprotetor. O que é o cuidado narcisista? Tem tudo uns nomes complicados aqui, mas se eu for dando exemplos, vocês vão lembrar de situações que vocês já viram. É quando um dos pais tenta dominar e subjugar o ambiente. Ele quer que todos ao seu redor sejam fracos e dependentes das suas decisões. Então é um dominador e um manipulador da família. Né? Até na semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre esse perfil quando ele é um pouco mais agravado. Mas o cuidado narcisista é aquele que uma figura se sente o dono. Sabe, se sente o dono da família? E todo mundo vai fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. E aí é quando algum dos membros tenta fugir desse controle, ele recebe crítica severa, censura, rótulo de inútil, estúpido, preguiçoso, egoísta. Às vezes recebe silêncios hostis e prolongados. Sabe aquele castigo do silêncio? Ficar dias sem falar. Violência, sermões, ridicularização, repreensão, gritos, gozação e fúria. Então, a forma de um cuidador narcisista cuidar, e pode ser pai para filho, como pode ser cônjuge entre o casal, é manter essa dominação. Né? Eu me sinto tão fraco, no fundo, eu me sinto tão fraco, que eu não posso permitir que ninguém seja superior a mim. Então, eu tenho que fazer tudo para estar ali. Quando alguém começa a se sobressair, você está achando que você é o quê? Né? Você está achando que você é... isso aí não é nada. Não fez mais que a tua obrigação. Pai, eu tirei 10, fui convocada para isso, fui convocada para... todo mundo está elogiando, mas você nem é tudo isso. Né? Fica na tua aí. Ou faz gozação, ou briga, ou faz crítica. Então, toda vez que a pessoa está tentando ser ela mesma, tentando crescer, se desenvolver, ela recebe um sossego. Abaixa a bola que não é para tanto. Você não é isso tudo, não. Né? De diversas formas, né? E de ironia. Quem você pensa que você é? Olha o jeito. E já ouvi isso muito, assim, de filhos que vão para a igreja sozinhos, sabe? Que não tem apoio familiar para ir para a igreja. De repente, eu já ouvi o pai falando para a criança: olha, lá vai a santa indo para a igreja sozinha. Né? Lá vai, que roupa de santa é essa? Agora só sabe rezar e ir para a igreja. E vai criticando, porque sabe, no fundo, sabe que ali está fazendo a coisa certa, mas ele não quer se colocar numa posição de que eu estava errado, de que eu preciso aprender, de que eu preciso melhorar. Não, ele vai sempre se colocar. Isso pode ser pai, como pode ser mãe, tá, gente? É um cuidado narcisista, que a pessoa pensa só nela mesma. Ela não pensa no bem-estar da família, ela só pensa no próprio bem-estar. E aí tem o oposto, que é o cuidado superprotetor. O que é o cuidado superprotetor?
Gente, isso aqui é muito mais comum do que vocês imaginam. Muito. Quando você fala em superprotetor, eu já penso na bolha. Mas é exatamente. Eu só penso nela, gente. Porque... e aí eu penso na relação entre pais e filhos. Né? Aquilo você super proteger e a criança primeiro não se desenvolve ela mesma e depois ela não sabe fazer nada sozinha. Isso, exato. Nada. Exato. Não cria independência. Isso não acontece só com as crianças. Acontece com o cônjuge também. Porque às vezes a pessoa, ela domina tanto o ambiente que ela faz tudo. Sabe aquela pessoa que faz tudo o tempo todo? Então, ninguém sabe fazer. Só ela sabe fazer. Então, ela deixa todo mundo na dependência dela. Um exemplo, me lembrei agora. Vamos ver se isso se encaixa aqui. Casais, né? Aí o homem resolve todas as questões bancárias. A mulher não sabe nada da conta, não sabe quanto que recebe, não sabe de nada. E ela não sabe nem fazer nada. Quando esse homem, por exemplo, viaja, faz alguma coisa ou vier a faltar, ela se sente totalmente perdida. E agora? O que eu vou fazer? Não tem independência. Não sabe se tem Isso dívida. É muito comum. Não sabe se tem dívidas, exatamente. Não sabe nada das finanças da casa. Não, eu sei, pode deixar que eu gerencie esse negócio. Isso é um cuidado. Pode ser. Ou um abuso. A gente vai falar sobre isso semana que vem. Assim, na verdade, pode ser que o marido até se interessaria que ela aprendesse, mas ela abriu mão do direito de ir atrás, de aprender. Não, dá muito trabalho, faz você. Pode ser. Não ligo, não me importa. Quem quiser retomar, tem uma série sobre finanças lá no TGW. Só vou deixar aí. Dá para aprender com os pequenos orçamentos, cuidar um pouquinho do dinheiro de uma forma bem assim, leve, uma leve introdução a finanças. Quem quiser retomar um pouquinho desses cuidados aí com as finanças. Legal. Porque o que acontece muitas vezes é que muitas, principalmente na igreja, as mulheres acabam saindo de casa direto para o casamento. E às vezes tinham lá os pais, talvez ali um pai narcisista que controlava tudo do jeito dele, nunca ensinou os filhos a mexerem com dinheiro, a mexerem com nada, e foi parar num casamento onde ela também não se preocupou, não foi atrás, as circunstâncias fizeram ali. Pode ser uma forma de superproteção. Ela sumiu tudo aqui e voltou. Pode ser assim, não, eu quero poupar ela de se preocupar com tudo isso, deixa que eu cuido. E aí vale a conversa, entendeu? É preciso entender, falar assim, será que eu preciso disso? Eu preciso sentar para entender pelo menos como é que tá a nossa situação, porque às vezes quando não entende a situação, tá lá gastando horrores e o marido não quer, né, se sentir inferior e dizer para ela parar de gastar. Já vi gente que se afundou em dívidas porque o marido não teve uma conversa franca e honesta. Falou, olha, a gente está em dificuldade, a gente precisa economizar. E ele continuava gastando como se não houvesse amanhã. Então, precisa ter esse diálogo. Tudo que a gente vai falar aqui, é importante que tenha o diálogo. Só por que eu estou contando essas partes aqui? Essas definições de família? Porque muitas vezes, quando a gente vai dialogar sem entender isso aqui, a gente nem consegue trocar informações, porque a gente não sabe por que a gente está fazendo aquilo. Por que a gente é o líder, por que a gente está enfrentando, ou por que muitas mulheres, é muito mais perfil da mulher ser superprotetora. No caso de querer gerenciar tudo, de se martirizar, de negligenciar suas próprias necessidades, sabe? Não se cuida, não cuida da aparência, não cuida da saúde física, não come direito, não senta para comer, não faz as coisas... Porque minha família me toma todo o tempo. E aí fica como... Minha casa, aí deixa a casa um brinco, como dizia minha mãe. Mas trabalha assim, de sol a sol. Os filhos impecáveis, leva assim, para a escola, leva para o curso, todo faz não sei o quê. mundo precisa dela. E ela faz tudo para se tornar extremamente indispensável. Ninguém sabe achar um cotonete dentro de casa, se não perguntar para a mãe onde é que tá. Por quê? Porque ela, assim, ele cutucou a orelha, ele pôs a mão na orelha e ela já pensou, ele tá precisando de coisa, já trouxe, tá aqui, né? Então, assim, é aquela coisa que supre todas as necessidades e não deixa que ninguém faça. Então, eu vejo, por exemplo, a Alice aprendendo a amarrar o tênis, né? Que é uma coisa muito simples, mas simples pra gente, que sabe amarrar o tênis há muito tempo. Atrasada, se eu precisar ali amarrar sozinha, ótimo, é muito mais rápido, é muito melhor, só que ela vai passar o resto da vida dela esticando o pé pra eu amarrar o tênis dela. Se eu não tiver aquela coisa de desenvolvimento, de acertar, de errar e tudo mais,
ela vai sempre ficar dependente. Então, o cuidado superprotetor é aquele que tem tanto medo de se tornar dispensável, que ele faz de tudo para circundar todos os afetos. Então, morre de medo de não ter outra função. Então, assim, eu sou mãe, eu só sei ser isso, e se meus filhos forem embora, o que eu vou fazer? Então, já viram, né? Aqueles adolescentes de 30 anos, aquela criança de 30, 40 anos que estão lá dentro de casa o tempo todo, e a mãe sustentando aquela situação. Por quê? Porque não querem que se sentir dispensáveis. Elas querem se sentir completamente importantes. Elas querem que a pessoa sinta que eu sou importante para você e você não vai viver sem mim. Você não vai conseguir viver sem mim. É esse o discurso. E aí vai tornando a pessoa impotente, não tem confiança, a autoconfiança vai pro ralo e não sobe andar com os próprios pés. Aí tem uma segunda aqui. Tirar uma casquinha aqui, puxão de orelha, a mãe aqui já compra um tênis de velcro. É, bom, né? Vocês fazem isso, gente? Gente, também já comprei tênis de velcro, porque dá uma facilitada, mas chega um ponto que não dá mais. Vai ter que ser o tênis de amarrar. Tá, vamos voltar, é só aí uma brincadeira. A gente tem o segundo tipo de família, que é a família negligente. O que é a família negligente? Diferente do conquistar amor a qualquer custo, vencer a qualquer custo, a família negligente não se obtém amor de forma alguma. Então, não importa o que eu faça, eu não vou me sentir amado, eu não vou ser amado. Então, a família confusa é aquela que eu preciso saber, ou eu obedeço para ganhar amor, ou eu fico refém ali daquele amor sufocante, mas eu vou fazer alguma coisa para conquistar esse amor. Na família negligente, não importa o que você faça, você não vai ter amor. Então, a gente encontra isso assim de forma muito grave, às vezes em crianças, em orfanato, né, em famílias destruídas. É aquele amor, é aquela situação onde você tem ausência de cuidado. Então, a gente tem 3 aqui na família negligente, que é ausência de cuidado, cuidado sem amor e cuidado simbiótico. Então, o que é ausência de cuidado? É sem cuidado, sem afeto, sem envolvimento emocional, ou pior, até um relacionamento baseado em violência. Então, a gente vê aí... Não tem abraço, não tem diálogo, não tem nada. Quantos casos estão aparecendo, né? Na base de objeto, como se fosse um objeto. E um objeto que chora, que dá trabalho, que a pessoa aí vai grita, se estressa. Né? A gente... Um inconveniente. Um inconveniente. Quantos filhos estão aparecendo aí, né? Foram assassinados pelos próprios pais, cruelmente. Por quê? Porque estavam aqui nesse de cuidado, de ausência de cuidado. Né? Eram tratados como um objeto, de fato. Às vezes tem objeto que as pessoas cuidam muito melhor do que algumas pessoas cuidam dos próprios filhos. E pode ser uma família, família dependente química, uma família... N situações, né? A pior dos cenários é esse aqui, uma criança que cresce com ausência de cuidado. Só que lembrando que uma criança que cresce com ausência de cuidado, no futuro também vai formar a sua família. Então, por que eu estou falando isso? Para a gente culpar a nossa família de origem? Não, porque a minha família foi assim, foi assim, foi assim. Não, é para que a gente possa entender e para que a gente possa seguir um caminho diferente. Falar assim, eu tenho escolha agora. Eu não tive escolha de nascer onde eu nasci, de ser quem eu sou, de vir de onde eu venho. Mas eu tenho escolha daqui para frente. Que tipo de família eu quero escolher constituir, criar, sustentar e fortalecer. Então, por isso que é importante a gente conhecer a nossa família de origem? Muito. Porque se a gente souber identificar qual é a nossa família de origem, eu posso olhar e falar assim, peraí, isso aqui eu gosto, isso aqui é bom, isso aqui foi legal, isso aqui eu quero replicar. Isso aqui para mim foi terrível, isso aqui não me ajudou, não me acrescentou, eu quero me distanciar disso aqui. Então, quando a gente faz psicologia e faz esse como que era essa família de origem? Não é pra gente ficar falando sobre nossos pais e assim, de forma ruim, negativa? Depende assim, Não, é porque algumas área, pessoas acham que se você vai fazer, por exemplo, consultoria com uma psicóloga e tal, a pessoa vai ficar só falando mal da sua família de origem. Então, na verdade, a ideia... Dentro da abordagem que eu uso, por exemplo, eu preciso entender de onde você veio. Mas de onde você veio me importa até a página 2. Eu quero entender qual é a sua narrativa e o que te construiu até aqui.
O meu trabalho, basicamente, e daqui para frente, quem você quer ser? Então, eu preciso entender, peraí, por que eu repito certas frases? E eu, esses dias, lembrei que eu repito algumas frases, provavelmente vocês também. Vocês repetem frases que são frases da sua mãe, que você nem se dá conta, que de repente você fala, eita, tô falando igualzinho minha mãe, igualzinho minha avó, igualzinho... A gente precisa entender da onde a gente veio, não para culpar, não para criminalizar, não para odiar, não é para nada de ruim. Desrespeitar, muito pelo contrário, é por ser grato. Às vezes a gente tem que entender que nossos pais deram pra gente muito mais do que eles tinham, muito mais do que eles receberam. E a gente agradece, respeita e olha, fala assim, peraí, daqui pra frente, que tipo de família eu quero criar? Aquilo que não tá legal agora pra você, agora você vai ressignificar isso daí. Seja numa menina que tá começando um relacionamento. É tão legal, porque às vezes a gente tá falando pra famílias que já estão meio confusas aqui. Estão meio no meio do caminho, todo perdida. Mas a gente pode estar falando, por exemplo, o público básico do TGW, né? Que você falou que são essas moças que estão começando ali um relacionamento. Então, reconhecer quais são os padrões que você quer evitar. Já no começo lá. Porque aí você reconhece também que tipo de pessoa você quer ter ao seu lado, né? E que padrões você está seguindo que são bons e que padrões que vão ser negativos. A Shirley Rocha disse assim, ensinei isso para os meus filhos. O que de bom você recebeu aqui, leva para a sua vida. O que não foi bom, esqueça, não reproduza em sua família. Isso, muito legal. É uma frase linda. Mas e aí, a pessoa sabe de fato o que é bom e o que não é bom? Ela sabe identificar dentro disso? Por isso que a gente estuda um pouco mais. Porque é legal parar e pensar, mas o que foi bom? Né? O que de fato foi bom para mim? Porque às vezes na nossa visão como pais, a gente fez uma coisa muito legal. E eles captaram de uma forma diferente. Por exemplo, meu pai, eu apanhava antes de dormir e apanhava para acordar. Apanhava para dormir e apanhava para acordar. E eu sou uma ótima pessoa hoje. Eu não sou irresponsável, eu não sou isso. Então essa molecada merece apanhar mesmo. É isso, entendeu? Eu não vou entrar no mérito do apanhar, mas... Não, então, mas é um exemplo você vem de uma generalização. Achar que aquilo foi bom também, que fica dentro desse... A gente explorando aqui o contexto que a Shirley trouxe. Achar que aquilo foi muito bom e você reproduzir, mas o que você está trazendo para aquela criança ali? Eu fui criado assim, então eu vou reproduzir exatamente. Peraí, mas a gente vive num contexto diferente, a gente vive numa sociedade diferente, a gente vive com oportunidades diferentes, a gente tem que saber adequar, saber entender. Peraí, será que isso cabe aqui, nesse tipo de educação? Será que cabe, por exemplo, no temperamento do meu filho? Na linguagem de amor do meu filho? Será que cabe isso? Então, assim, seus pais talvez não tiveram a chance de estudar, de aprender, também. Não tiveram a chance de ter outros conhecimentos. Agora, por causa disso, você vai negar tudo que tem ao nosso redor e vai só replicar o modelo, né? Vou fechar o olho e vou fazer tudo igual. Deu certo para mim, vai dar certo para ele. Não é bem assim. A gente tem outras oportunidades. Então, dentro do que a gente vê aqui, o pior cenário é esse da ausência de cuidado. Mas existe também o cuidado sem amor, que é o cuidado onde tem o cuidado material, instrumental, mas não tem a expressão do amor. Não tem calor humano, não tem apoio, não tem audição ativa, não tem compaixão, não tem compreensão, sequer empatia. A gente vê muitas famílias onde o carinho às vezes vem de uma babá, né? Vem de ou não vem de ninguém. Mas não faltou nada. A criança ali se alimenta bem, né? Ou vem dos presentes, ou vem das coisas para mostrar para os outros. Então, a criança está bem alimentada, bem vestida, nos melhores colégios, com as melhores coisas, mas não tem essa expressão de amor, não tem esse calor humano, esse carinho. Tá? E, por último, aqui também, o cuidado simbiótico dentro dessa família negligente. O que é cuidado simbiótico? É quando você cria todos os seus filhos, ou todo mundo dentro da casa, não tem diferença ou individualidade. Todos vão ser criados da mesma forma. Então, assim, tudo, não independe se você é mais tímido ou se você é mais expansivo, todo mundo vai fazer a mesma coisa do mesmo jeito, se vestir do mesmo jeito, sem características individuais, sem escolhas, sem nada. É uma fórmula, eu vou aplicar essa fórmula para todo mundo e vai ter que funcionar. Gostou, não gostou, quanto antes você achar teu caminho, melhor. Né? E isso acontece muito assim em colégios, né? Colégio de freira, no caso, né? Onde orfanatos, onde todo mundo recebe
o mesmo tipo de instrução, o mesmo tipo de educação, o mesmo tipo de orientação, sem ver nenhuma diferença individual, né? Sem levar em consideração. E isso, às vezes, acontece nos lares com mais de um filho. Hoje em dia tem poucos, né? Somos poucos pais de poucos filhos, mas às vezes a gente já percebia lares com mais filhos, onde tentavam padronizar um tipo de educação. E não funcionava, porque um é mais temperamento mais expansivo, o outro é mais fechado, um já quer um tipo de coisa para se desenvolver, tem atenção para um tipo de área, o outro para outra. Então, não, todos os meus filhos vão trabalhar no campo, é isso que vocês vão fazer, é isso que vocês gostam e é isso e acabou. Eles poderiam colocar aí no chat como foi a educação deles, né? Como foi dos pais deles? Será que eles cuidaram aí individualmente? Porque, né, a nossa geração ainda é uma geração que tem mais filhos, né? A gente tem mais irmãos, exceto a Faíla. A Faíla é uma exceção aqui. Eu sou a filha única. A Lari também é um pouco de exceção, mas lá em casa nós somos 5 irmãs. Uhum. Então, eu tenho certeza que também você aí vai se identificar aí comigo. Nós somos de mais de uma geração com mais filhos. Então, como que foi isso aí? Será que o olhar foi para cada um? Ou se foi tudo de uma vez só? Tudo mesmo corte, tudo mesmo... Mãe, ó, um beijo para você por colocar a roupa tudo igual da gente. Aí, ó, já tá saindo aí. Mas a gente amava, então, legal. Dentro da família confusa e família negligente, a gente já viu todos eles. Vimos as coisas negativas, né? Vamos pro positivo? Vamos. Que é a família amorosa, né? Que é o que a gente busca de fato. Que é uma família amorosa, é onde tem o amor incondicional sendo a base daquele relacionamento. Seus filhos, a família entender que não importa o que aconteça, eu sempre vou te amar, eu vou continuar te amando, eu tô aqui para você, né? Meu amor não muda dependendo das circunstâncias. Por quê? Porque esse é o reflexo do amor de Deus. Porque Deus tem por nós o amor incondicional, né? Não é um amor incondicional defeituoso como o nosso, mas é o amor incondicional, não importa a condição. Eu te amo, sempre te amei, antes mesmo de você existir eu já te amava, vou continuar te amando depois que a sua existência findar aqui nessa terra, continuo te amando, é um amor incondicional. E é isso que a gente tem que tentar replicar no nosso lar, né? O amor incondicional que é comunicado através de afirmação, de afeto, de encorajamento, de apoio, de crença na capacidade do outro, de audição ativa, de calor humano. São interações autênticas e verdadeiras. Como é que eu mostro de fato que eu amo incondicionalmente? Estou fazendo tudo isso aqui, afirmando que eu confio na sua capacidade, eu tenho afeto, eu te encorajo, eu te apoio, eu escuto ativamente o que você tem para me dizer, eu tenho calor humano, eu tenho meu carinho, eu tenho interações que são autênticas e verdadeiras. E quando a pessoa falha ela faz parte de uma família amorosa, qual é a reação? Então, quando ela falha, quando ela erra, ela é acolhida. Então, uma família narcisista, uma família superprotetora, uma família sem cuidado, ela é uma família que exclui o erro. Uma família amorosa é aquela que acolhe. Você errou, então vamos aprender. O que você pode aprender? Vamos crescer junto, estou aqui do teu lado. Você fez uma escolha ruim na sua vida, eu tentei, te avisei, vai ter as consequências, nós vamos esperar. Mas nós estamos ao seu lado. Vamos juntos passar por isso. Eu confio no seu potencial. Errou dessa vez, vai acertar no próximo, né? Vamos falar de criança. Tirou uma nota baixa na primeira prova? Tirou uma nota baixa na primeira prova? Né? Na próxima você vai dar certo. Vamos junto. Tem que estudar mais? Você precisa que eu te ajude? Você precisa de alguma coisa? Então, uma família com amor incondicional é essa que está ali dando todo o suporte, sendo uma terra fértil para o crescimento, tanto dos filhos quanto do outro, do cônjuge, né? Uhum. E por isso que a gente acredita, nós como cristãos acreditamos no casamento para ser para sempre. Nós acreditamos nisso, nós casamos esperando isso. Por quê? Porque quando você entende que o meu amor, o amor do seu cônjuge não é condicional, você não fica com medo que qualquer coisinha que possa acontecer, a pessoa vai simplesmente sumir. Ela vai estar ali, ela vai estar te apoiando, né? Se o marido, às vezes, perde o emprego, ou perde o status, ou perde não sei o quê, já fica com medo que a mulher vai fugir, vai sumir, vai não sei o quê. E no mundo tá assim, né? Mudou um pouquinho, tá diferente,
a gente já não combina mais, não tá dando certo, a gente tem ideias diferentes, somos muito amigos, mas não dá mais certo. Crescemos em direções opostas. Crescemos em direções opostas, nossos objetivos já não são mais os mesmos. E aí tudo vira condicional. Então, se você estiver crescendo no mesmo caminho que eu, então ok, a gente fica junto. Se você começar a ter outros, então eu te abandono. Então, criar esse calor não, li calor aqui, é criar este amor para que ele seja, de fato, incondicional. Quais são as principais características de uma relação empática e incondicional? Então, vamos ver quais as características? Calor humano e afeição não possessivos, atitude de não julgamento, separação entre pessoa e comportamento. Eu entendo que o que você fez é errado, mas eu te amo você, pessoa, mas eu não admito seu comportamento, então nós vamos lidar com esse comportamento negativo. Não é ser conivente com todo e passivo com todo e qualquer erro que acontece. Eu divido o que é pessoa e o que é comportamento. Eu não admito esse seu comportamento. Vamos lidar com ele, mas eu continuo te amando como pessoa. Demonstração de amor aos outros e à vida. Afirmação constante de valor, amabilidade, capacidade de cada membro da família. Sensibilidade para encorajamento dos interesses. Então, não só encorajar, como ter sensibilidade, perceber quais são os interesses, de estar ali, de vamos lá, vai dar certo, vamos junto, é teu sonho, vamos conseguir. Aceitação do outro, respeito e valorização, reconhecimento das forças e das fraquezas, interesse pela vida do outro, audição ativa, amor ao aprendizado e aos desafios, firmeza positiva em relação à responsabilidade e correção positiva quanto à irresponsabilidade. É isso aqui que a gente estava falando. Então, eu sou firme quanto às suas responsabilidades e eu te corrijo quando você for irresponsável. Então, lá atrás, naquele amor narcisista, quando o filho diz assim, hoje eu não estou com vontade de ir para a escola. Se eu obrigar meu filho a ir para a escola, ele vai ficar com raiva de mim, aí ele não vai me amar. Então, tá bom, filhinho, não quer ir para a escola hoje? Fica, não tem problema, né? Narcisista ou superprotetor? O superprotetor, desculpa, o superprotetor, né? Dentro desse superprotetor, ele entra assim e fala assim, mãe, mas hoje eu não quero. Então tá bom, fica. Começou, mãe, eu quero muito fazer judô, muito, começa um dia, eu já não quero mais, investiu, pagou, nananana, não quer mais. Tá bom, deixa pra lá, mamãe dá Olha, um jeito. você vê se você gosta. Você só testa. Vê se você gosta, você quer. Óbvio que também. Tudo bem. Não dá pra gente ficar obrigando, né, a pessoa. Só que o que acontece? Qualquer dificuldadezinha, ele sabe que vai ter alguém pra dizer que tudo bem. Tudo bem, pode desistir. Você não precisa ir além, você não precisa se esforçar. Não precisa, você só precisa me amar. Então, se eu fizer tudo que você quer, você vai me amar. Então, ótimo, a gente fica nessa relação, só que a pessoa não cresce. Uma família amorosa, ela tem firmeza na responsabilidade. Olha, nós combinamos 3 meses. Você vai os 3 meses. Se depois desses 3 meses você realmente decidir que não suporta e que não é isso, ok, a gente encerra. Mas você vai os 3 meses, né? E isso é uma firmeza com relação à responsabilidade. Você precisa criar responsabilidade, você precisa aprender. E uma correção positiva quando acontece a irresponsabilidade. Então, tudo isso faz parte de uma família amorosa. E aí eu queria que a gente encerrasse aqui falando também da lista das necessidades de uma família. Você sabe o que uma família precisa? A gente falou de muitas coisas aqui, mas a gente vai falar da necessidade da família. O que vocês acham que uma família precisa? Pensem vocês, o que a família de vocês precisa? Eu acho que precisa de diálogo, precisa de amor, compreensão. Muito bom. Confiança, amizade. Ótimo. Aqui no livro ele separa algumas necessidades que eu vou ler para a gente finalizar aqui. Necessidade de atmosfera, de amor incondicional, apoio, cuidado e compreensão. Necessidade de alimento físico. Necessidade de ordem, harmonia e manutenção da unidade familiar. Necessidade de segurança para expressar os seus sentimentos e as suas necessidades. Necessidade de reuniões familiares dentro do lar. Nossa, aqui, né? O autor não conhece o que a gente conhece, mas nós podemos colocar muito bem aqui a necessidade
Devoção familiar. Da devoção, do culto, daquele momento. A Graciele mencionou isso sobre o culto matutino e de noite também. A família precisa ter momentos em que ela se reúne. Antigamente a gente se reunia em torno da mesa para as refeições e aí ninguém tinha celular, era aquele momento especial ali. Hoje em dia ninguém nem tem horário para fazer as refeições juntos e quando tem, tá todo mundo, cada um com o seu espaço. Nós fizemos essa mudança esse ano. Eu não tinha percebido quanto que era importante para mim a gente ter assim refeição sem nada. Às vezes a gente tirava aquele momento para assistir alguma coisa e tal, era o único momento que a gente tinha. Mas fez uma diferença muito grande até assim em questão de peso para mim. Sentar e ficar só comendo, sem assistir nada, sem celular, sem ouvir nada, só sentar e comer. Você come menos, você come melhor, você se conecta. Você conversa, você se conecta, né? A gente tem, não sei se a Michelle ainda tá aí, Michelle, se você estiver aí, um dia a gente vai falar sobre isso, você vai vir aqui para conversar sobre a importância da mesa, né? Do ambiente em torno da mesa. Mas se às vezes a gente não tem isso, que sejam os cultos familiares. Só que se a gente faz aquele culto meia boca, todo mundo correndo, com pressa, o mesmo versinho, o mesmo verso, a mesma música, só para bater cartão, assim, né? Fazer culto para bater cartão, não resolve. Então, que seja um culto de noite, um pouco mais tempo, conversar. O que você tem para agradecer do dia? O que você pode me contar do que foi bom e do que não foi? Toda família tem necessidade de reuniões familiares para se conectar. E nada melhor do que se conectar à família e a conexão com Deus, né? Necessidade de passeios sociais, aí criar boas memórias, dar uma volta, né? Ir num parque, dar, sei lá, comida pro patinho, ir para a igreja todo mundo junto, não só nos cultos, né? Mas em momentos sociais, passeios com outras pessoas. Tem um piquenique fora. Um piquenique fora. E a gente não precisa de uma viagem para Disney. Quantos pais ficam esperando ter dinheiro para uma viagem para Disney, mas não vão fazer um piquenique no quintal de casa? E aí, aproveitando aqui o gancho, porque vai me trazendo as coisas na cabeça aqui, rapidinho, né? Que a gente já tá, Passou do nosso horário já. Meu pai e minha mãe não tem mais filho em casa, nós somos 5, todo mundo casado. E sexta-feira, a minha mãe fez uma marmitinha para os dois, uma marmitinha caprichadinha, que me deu água na boca, mãe. Ai. E ela fez essa marmitinha para no sábado eles comerem fora. Fazerem um piquenique. Aí eles levaram a cadeira no carro e eles andaram um percurso de 17 quilômetros. Olha só, olha a distância, gente. 17 quilômetros. Eles pararam na beirada da rodovia. Um ambiente... eu devia ter... Eu tenho o vídeo aqui, né? Mas, enfim. Um outro momento eu mostro pra vocês. Vou postar lá no meu Instagram pra vocês hoje à noite. Depois vocês dão uma olhada lá. Que ambiente gostoso, e o meu pai é uma graça, meu pai e minha mãe são muito, muito legais. E eles almoçaram fora. Depois você brigou, né? Agora você tá tentando limpar a barra aqui, né? Ela sabe que a gente amava isso. Só a Sil que não gostava. Mas a gente não ligava para as roupas iguais, não. Minha mãe gostava muito e era lindo. As pessoas ficavam assim, nossa, também, né, gente? A gente falou de roupa aqui, mas... Um do lado do outro. Não é a única característica, uma cara do outro. Não é a única característica, não tem problema vestir todo mundo A roupa foi a brincadeira, a roupa foi só a brincadeira. O problema é a forma de educar. A forma de educar, de perceber os sentimentos, porque lá em casa nós somos 5, mas uma é mais nervosa, outra é mais calma, a outra é mais relax, a outra é mais ansiosa, a outra é mais tímida. Então, assim, é esse formato, é essa percepção, não tem nada a ver com a roupa foi só uma brincadeira. Gente, meu marido entrou aqui no chat e disse que tá com fome. Então vamos concluir aqui o programa. Até semana que vem. Vambora. O marido tá com fome, eu tenho que ir embora. Tchau, gente. Tá acabando já, meu bem. Tá acabando. Então, e aí é isso, sabe? É fazer esses passeios simples, mas que trazem tantas memórias gostosas, afetivas. Parabéns pros pais. Pros pais da Raquel. Por esses momentos. Vamos aos últimos 3 aqui. Necessidade de compartilhamento das responsabilidades do lar. É aquilo que a gente falou. Compartilhar as responsabilidades. Às vezes a responsabilidade fica de administrar o dinheiro, de fazer economia, de conversar sobre isso. Fica só na mão de um. A outra pessoa simplesmente se abstém do direito, ou o outro quer o direito só para ele. Então, é a necessidade de compartilhar. A necessidade de espiritualidade, que não precisava nem dizer aqui, porque ela está lá em cima, né? E a necessidade de uma atmosfera de amor incondicional.
Então, tudo isso é a necessidade da família. São coisas que a gente precisa perceber. A gente, às vezes, tem necessidade. Quais são as necessidades? A gente coloca tanta necessidade material que a gente vai esquecendo das necessidades afetivas. Nós vamos trazer um mês aqui, vai ter um mês que a gente vai falar só sobre comunicação. E a gente vai falar como é a forma. Hoje a gente falou um pouquinho assim, por cima, né? De como os filhos se relacionam. Mas vai ter um mês que a gente vai falar de comunicação o mês todinho. Como é que se comunica um casal, como é que se comunica com os filhos, como é que a gente se comunica no trabalho. E a gente vai ver cada tipo de comunicação, um por um. Mas hoje o que eu quis trazer para nós é essa reflexão de que tipo de família eu estou querendo construir. Será que é uma família nas bases do amor, da espiritualidade, do crescimento, do desenvolvimento? Ou será que eu estou construindo uma família pensando só em mim? Tentando ser aquele que gerencia tudo de uma forma ditatorial? Ou sendo aquele que simplesmente quer ser o centro das atenções ali, suprir as necessidades de todo mundo, ninguém pode me esquecer, eu não posso ser esquecida, eu tenho que ser amada para sempre, eu tenho que ser importante para sempre. Ou será que eu faço parte de uma família em que ninguém está nem aí para nada, cada um por si, e os filhos que vierem, vamos pagando as contas aí, mas não tem amor, não tem carinho, não tem afeto. Deus nos abençoe que a gente possa construir uma base segura de amor incondicional, aquele amor que Ele tem por nós, que Ele não cobra circunstância, Ele não cobra nada para mostrar que nos ama. Nós fazemos as coisas por amor a Ele, precisamos fazer as coisas por amor a Ele, mas não porque Ele vai amar ou deixar de amar, dependendo do que a gente faça. Que a gente consiga construir, trazer esse tipo de amor para dentro do nosso lar, para que nós sejamos um reflexo do amor de Deus para as pessoas que nos rodeiam. Que delícia, né? Ouvir tudo isso. Agora, Faíla, uma perguntinha. Tem mais duas, mas a gente vai responder no próximo programa, vou explicar por quê. Quando a mãe vai levar a criança à escola, na porta, a criança chora, faz birra e a mãe se sente insegura e entra na onda da criança, como lidar com isso? Até a gente já comentou aqui um pouco sobre isso, né? Manter a firmeza, né, gente? E aí depende muito entender qual é a circunstância, né? Do que a criança tá, que idade tem essa criança, né? Porque faz diferença uma criança de 6 anos Será que e uma também criança não de 2 aconteceu aninhos. alguma coisa, né? Então tem que entender, é todo um contexto. Exato. Talvez a gente faça um programa para falar mais sobre isso. Tem outras duas perguntas, que é como vencer um trauma de um relacionamento do passado. Isso daí é para um outro programa. E tem uma outra pergunta aqui da Shirley, que ela diz assim, ó. Faíla, a questão do ciúme doentio no relacionamento. Daria para falar um pouco sobre isso? Shirley, um beijo para você. Programa da próxima semana, tá bom? Então, na próxima semana a gente vai falar sobre relacionamento abusivo. Uau! Uau! Vai ser muito bom. Então, não perca. Eu quero agradecer muito vocês que participaram aqui no chat. Foi muito legal. Foi... Assim, vocês interagiram bastante. Quero agradecer as meninas que traduziram aqui pra gente, para Libras, e toda a nossa equipe, a Vivi e a Eliane que cuidam do chat aqui pra gente. Um beijo para vocês. Quero agradecer a Lari, mais uma vez, por estar aqui com a gente. Muito obrigada, Lari. Muito obrigada novamente pela oportunidade. A gente se vê semana que vem, mais uma vez, pela última vez, e a qualquer momento lá no Instagram. Espero vocês também pra gente interagir e... enfim, ter esse momento mais vezes. Legal. Agora, Faíla. Muito agradecida a todos que estão participando, a todos vocês. Sei que a gente ainda tem muita coisa para conversar. Quando a gente fala de família, de relacionamento, a gente abre um leque para muitas coisas. Não se preocupem. Pouco a pouco a gente vai falando de todas elas, com muito amor, com muito carinho. O programa da semana que vem é muito importante, também não percam. E eu já vou adiantar o mês de setembro. Vamos adiantar aqui? Vamos. O que vai ser setembro? Setembro a gente fala do Setembro Amarelo. Então, Setembro Amarelo é sobre as questões da depressão. Vamos falar de depressão, vamos falar de ansiedade, vamos falar de depressão em várias fases da vida. Então, nós vamos falar sobre as dores emocionais no mês de setembro. Todas as vezes vocês perguntam bastante, tem bastante dúvida nesse aspecto. Lá em setembro nós vamos falar bastante sobre esse tema. E nós vamos todas as vezes trazendo essa questão da família, essa questão do autoconhecimento, porque esse não é um programa de entretenimento, mas é um programa de crescimento, especial e voltado para o público feminino, para que nós possamos crescer
e construir, reconstruir, reformar, fortalecer as nossas famílias e as pessoas que amamos. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Foi um enorme prazer estar com vocês mais essa noite. Um super beijo para vocês. Fiquem com Deus. A gente se encontra semana que vem, segunda-feira, às 7h30 da noite. Até lá!